Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Hoje vamos ler Provérbios 24, essa é a continuação daqueles mandamentos, daqueles princípios que Deus falou conosco, lá em Provérbios 22, que fala 30 ditados dos sábios. Então, hoje é 24, vamos continuar. Para você que chegou agora, primeiro vídeo que você vê, bem-vindo a esse canal. Nós diariamente estamos fazendo a leitura de provérbios e cada dia está sendo referente a um dia, cada dia está sendo referente a um capítulo, uma leitura específica. Dia 24, Provérbios 24. Dia 25, Provérbios 25. E assim nós vamos fazer. Para mês que vem, ainda não tenho algo claro do que eu vou fazer, se eu vou fazer alguma coisa ou não, se eu vou continuar ou não. Então eu quero a sugestão de vocês. Se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão, deixem aqui nos comentários do YouTube para eu saber o que vocês gostariam de ver também. Lembrando, eu faço essa live no meu Instagram, que é Edilene Alves, mas eu só faço ela no Instagram para poder ter uma forma de salvar ela e compartilhar aqui no YouTube, porque como eu tenho poucos inscritos aqui no YouTube, eu não consigo fazer a live aqui. Então, para eu fazer a live só aqui no YouTube, eu preciso de mais inscritos. Então, eu tô fazendo essa live diariamente lá no meu Instagram, tá? Tanto é que o meu Instagram nem tem tantas coisas voltadas para isso. Porque eu criei esse canal, Mateus 6, o Reino de Deus, por obediência do Senhor mesmo. E não tem nada meio que vinculado a mim, a Edilene, tá? Foi um canal que Deus pediu para eu criar. Então, se você sentir vontade de querer me ajudar nessa, né? Sentir no seu coração, se inscreva, compartilhe para pessoas se inscreverem, mas mais do que isso, comente o que vocês querem ver aqui, dê testemunhos, compartilhe coisas que vocês têm vivido, acreditado, aquilo que Deus tem feito ou não, ou para pedir uma ajuda, uma oração. Eu não tenho hábito, né? Não falo aqui, mas um dos chamados que o Senhor me deu foi de intercessão. Então, eu sou uma pessoa que eu realmente gosto de orar e interceder. Então, se você estiver precisando de qualquer coisa mesmo, um direcionamento, coloque aqui, oração, de acordo com a palavra, aquilo que Deus me direcionar, tá? Porque eu não faço só aquilo que eu quero e não faço qualquer coisa porque sim. Mas sempre no direcionamento do Senhor. Então, compartilhem aqui o que você sentir no teu coração. Quiser pedir alguma oração específica, deixar algum comentário, algum testemunho, qualquer coisa, tá? Sinta-se à vontade. Vamos orar então para iniciar. Lembrando que nós estamos lendo todos os dias um capítulo e aí nós marcamos esse capítulo com algumas frases para nós depois anotarmos. Então, por favor, anote, porque está sendo importante. É o versículo que mais nos marcou, porque esse versículo nos marcou, o que nós aprendemos, o que precisamos mudar, como aplicar, é algo pelo qual nós somos gratas. E depois nós fazemos uma oração. A palavra do Senhor é viva, 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 viva. E nós temos que estar expostos a ela, tendo entendimento e sabedoria, que ela está aqui. Ela é o nosso manual. Então nós precisamos ser transformados por ela. Nós precisamos ser moldados por ela. Se eu leio essa palavra e eu ainda não entendo, se eu tenho uma dificuldade em ler a palavra, em moldar, pode ser uma falha minha e tá tudo bem, porque todo mundo é falho. Mas o que nós precisamos e podemos fazer é pedir ao Senhor, que o Senhor cure isso, que o Senhor trate isso, que o Senhor venha com revelação, que só Ele é capaz de fazer com que nós possamos mudar. Só o Espírito Santo tem esse poder. Nem eu, nem ninguém temos essa
essa maestria em mudar alguém, somente o Espírito Santo. Amém? Então vamos orar. Pai, entramos novamente na sua presença com reverência, pedindo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa família. Que os anjos do Senhor, aqueles que vêm ao nosso favor, possam estar protegendo agora nossas casas, nossas vidas, nossos filhos, família, carro, nossa saída para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para o curso, para o parque, para a viagem, tudo que nós estivermos fazendo, qualquer coisa que nós estivermos fazendo agora, que os anjos do Senhor, os protetores, possam estar nos protegendo, nos guardando e nos livrando. Nossa vida, nossa família, nossas plantas, nossos animais, tudo que é nosso, leva o nosso nome. Que eu possa estar debaixo do Senhor, debaixo das asas do Senhor, sendo guardados, revestidos. Eu oro para que nós não sejamos rastreados no mundo espiritual, para que o sangue do Senhor venha ser derramado sobre nós, nos deixe invisíveis no mundo espiritual, que nós possamos ter uma boa leitura, que nós possamos ter revelação da palavra do Senhor no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Provérbios 24, e aqui tá lendo, já tá no 19, tá? Lembrando que lá estão 30 conselhos. Então aqui agora, nesse exato momento, nós estamos no 19. Não tenhas inveja dos maus, nem desejo fazer parte deles. Eles só pensam na violência e só falam em fazer mal. 20. É com sabedoria que constrói uma casa. É com inteligência que ela se estabelece. Com conhecimento, os quartos ficam cheios de coisas valiosas e bonitas. Deixa eu ler o quarto na minha versão. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte e bens preciosos e deleitáveis. 21. Quem tem sabedoria tem poder. O conhecimento vale mais do que a força, pois quem faz guerra precisa de bons planos. E é com muitos conselhos que se consegue a vitória. Essa daqui também é boa. Vinte e 22. A sabedoria está fora do alcance do insensato. Quando se discutem os assuntos importantes, ele não sabe o que falar. 23. Quem faz planos para o mal será conhecido como chefe das intrigas. As intrigas do insensato são pecados e ninguém suporta a pessoa arrogante. Nossa, deixa eu marcar essa 9. 24. É nos momentos difíceis que se mostra a força que tem. Na minha versão, se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. É nos dias difíceis que você mostra a força que tem. Essa é boa, né? Vou marcar. 25. Salve os que estão sendo levados para a morte. Ajude os que estão quase caindo na matança. Ainda que diga, mas nós não sabíamos que precisávamos fazer isso. Será que quem julga o coração não entende isso? Será que quem guarda da sua vida não o conhece? Ele sabe tudo, pagará a cada um conforme as obras que tem feito. 26. Meu filho, coma mel, porque é bom para a saúde. O favo do mel é doce na língua. Assim é a sabedoria para a sua vida.
A sabedoria é a boa esperança para o futuro. 14 também é bom. Vou marcar. 27, capítulo 15, versículo 15. Não faças planos para assaltar a casa do justo. Não destrua o seu lar, pois 7 vezes o justo pode cair e se levantar, mas a desgraça acaba com os maus. Vinte e 28, versículo 17. Não se alegre quando o teu inimigo cair, nem festeje a sua desgraça, porque o Senhor poderia não gostar disso e deixar de castigar o seu inimigo. Então aqui, ó, Deus está falando. Você que vem reclamando que não é justo isso, que não é justo aquilo, que não é justo aquilo. E aí Deus vai lá e faz justiça. E aí você simplesmente se alegra. Deus está falando que você está errado. Só um momento. Desculpa, gente. É que eu tô com o meu celular aqui e o meu notebook atrás. E aí eu recebi uma mensagem falando da live. E aí eu falei, já comecei. Por quê? Porque eu sempre coloco no Instagram, eu coloco no meu status do meu WhatsApp. Por isso que eu falo pra vocês que eu não consigo. Se eu conseguisse fazer live no Instagram, seria mais fácil, porque ficaria lá a tela, né? E a programação que eu ia começar a live, o horário direitinho. Só que como eu não consigo fazer no Instagram, quer dizer, como eu não consigo fazer no YouTube, eu tenho que estar todos os dias lá no Instagram e no meu status falando qual vai ser o horário da live. E aí tem gente que não vê e sempre acha que é o horário de 12h30 daqui de Portugal. Só que não. Tem dias que eu faço ele no horário de 12h aqui em Portugal. Então, eu vi que chegou uma mensagem, eu fui responder. Mas desculpa, bora lá. Conselho 28, que é do capítulo 17, tá falando pra você não se alegrar quando o seu inimigo cair, nem festejar a sua desgraça, porque Deus pode não gostar disso e deixar de castigar o seu amigo. Então, vocês que às vezes vêm pedindo justiça, ah, Senhor, faça justiça, ah, Senhor, isso não tá certo. E aí acontece alguma coisa errada com aquela pessoa que fez algo, errada não, né? Acontece alguma consequência com aquela pessoa que te fez mal e você se alegra com aquilo. Isso pode entristecer o coração do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é justo juiz. Mas o Senhor não gosta de castigar os outros, tá? O Senhor é justo juiz. Então ele fala, da mesma medida que você julgar, você será julgado. Então Deus está tá realizando a equidade. E isso nada mais, isso tem a ver com o julgamento de justiça. E aí você se alegrar por aquela pessoa tá colhendo os frutos que ela plantou, mostra que o seu coração está inclinado, na verdade, para você ser o justo, para você fazer a justiça, para você se vingar. Quando o Senhor Deus é o vingador, quando o Senhor Deus que é o justo juiz, ele faz as coisas segundo a medida dele, e ele fala para nós orarmos pelos nossos inimigos e para nós termos misericórdia e perdoar. Então, não estou falando que as coisas vão ficar impunes, mas você que se alegra com a tristeza ou com a desgraça ou com aquilo que o Senhor faz ou com a justiça do Senhor, que às vezes pode ser barulho, que a justiça do Senhor, que dependendo daquilo que a pessoa fez, pode ser um pouco severa, não severa, mas eu não tenho a palavra agora para falar. Deus está falando que teu coração não é bom. Então, cuidado com isso. 29, versículo 19. Não se preocupe com os maus, nem tenha inveja dos injustos, pois os maus não têm futuro. Os injustos são como uma lâmpada que se apaga. O meu filho,
Respeite o Senhor e o rei. Não se junte com os rebeldes. De repente, eles serão arruinados e ninguém sabe o castigo que os espera. Desculpa. Vinte e três. Outros ditados dos sábios. Então aqui não é somente de Salomão, tá? Mas alguns ditados dos sábios. Não é bom haver discriminação nos julgamentos. Nossa, o Senhor aqui já falando sobre esse pessoal que é perverso em julgar e discrimina o outro, né? 24. O juiz que fala ao mal, você é justo, será amaldiçoado pelo povo, e até as nações falarão mal dele. Então lembre-se, né? Você acha que um certo juiz está no poder aí do teu país, dos países, não são justos? Fique em paz. Deus está vendo o povo, as orações do povo, as aflições dos povos, e Deus é justo juiz. 25. Mas os que condenarem o culpado serão louvados e abençoados. Dar uma boa resposta é tão bom como dar um beijo. Deixa eu marcar isso daqui. Termine o seu trabalho lá fora e prepare seus campos. Depois construa a tua casa. Não testemunhe contra ninguém sem razão. Não diga coisas falsas. Aqui, esse 28 aqui, ó. Me veio algo na minha cabeça agora. Não sei se é o caso, não sei se é pra alguém. Tá? O Senhor me falou agora. Não testemunhe contra ninguém sem razão. Não diga coisas falsas. Gente, tomem muito cuidado quando vocês forem colocar alguém na justiça, alguma empresa na justiça, colocar, sei lá, a empresa que você trabalhou, ou qualquer outra empresa, ou qualquer outra pessoa na justiça, em que você tenha que arrumar testemunhas e que você tem que dizer em verdade. Aqui em Provérbios diz, não testemunhe contra ninguém sem razão. Não diga falsas coisas. Então, se você não tem um motivo coerente, tá? Se é só simplesmente porque você não gosta da empresa, não testemunhe contra ninguém sem razão. E aí você é chamado para testemunhar e o advogado te instrui a aumentar certas coisas ou falar certas coisas. E aqui também diz, não diga coisas falsas. Então, cuidado, às vezes nós colocamos coisas na justiça, achamos que é do Senhor, entregamos para o Senhor, pedimos para o pastor orar, pedimos para, sei lá, todo mundo orar, e as coisas às vezes estão amarradas, e o Senhor fala, não testemunhe contra ninguém sem razão. Não diga coisas falsas. Deus me fez, Edilene, tá? Eu voltar numa ação que eu tinha colocado contra uma empresa em que eu trabalhei. Naquela época era nova, já tem mais de 10 anos atrás. Eu saí da empresa em 2015. Tá? E aí muitas coisas aconteceram, injustas também na empresa e tal. E eu tinha muito senso de justiça, e eu já falei isso aqui pra vocês. E hoje eu não tenho problema de falar, porque eu já mandei mensagem pro dono da empresa, não sei se ele viu, mas assim que eu voltei pro Senhor, que me converti, o Senhor me mandou eu fazer alguns caminhos reversos. Já falei isso pra vocês. Em alguns casos você vai ter que pedir perdão. Em alguns casos você só vai ter que perdoar. Não tem como você ir lá pedir perdão. Mas o Senhor me fez eu mandar mensagem e pedir perdão. Não sei se a pessoa viu, porque eu não tinha um contato da pessoa, eu mandei pelo Facebook, pelo Messenger. Então, se a pessoa não baixar o Messenger, não tem como ela ver. Mas, ok, minha parte foi feita, tá? E
eu dei entrada contra um processo contra essa empresa, porque a empresa na época tinha feito muitas injustiças, muitas coisas que eu não achei correta, e o meu senso de justiça falou muito alto, e aí eu coloquei a empresa na justiça. Ok. Se arrastou por anos. Muitos anos. Primeiro porque eu já demorei para entrar com a ação, né? O prazo acho que era 2, 3 anos depois que saiu. Então eu entrei acho que 2 anos depois que eu tinha saído. 1 ano, 2 anos, se não me engano. Porque eu ainda estava no Brasil. Essa situação veio se resolver há 2 anos atrás. Por quê? O Senhor começou a me incomodar, empurra, vai. E aí tem que testemunhar daqui, fala uma coisa daqui, fala uma coisa dali, e o Senhor foi me incomodando. Até chegar ao ponto de eu chegar e falar com o advogado, e falar, olha, eu não quero mais. Só que, se nós deixássemos se eu deixasse, abandonasse, eu ia pagar. E aí eles iam sair como certos, né? E hoje eu entendo que nem eu estava certo, não estava errada também, mas eles também não estavam certos. Mas também não estava errado, mas não é esse assunto. Só que o Senhor, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se o Senhor não quiser, o Senhor vai dar um jeito. E todas as vezes que a empresa ia, a empresa nunca, bom dia, benção, mãe. A empresa nunca mandava uma testemunha, pra tu ver como a empresa também não estava 100% certa, né? Nunca chegava a parte de depor, né? E por fim também, não quero falar aqui que a empresa estava errada, a empresa estava certa, o que tinha ou não tinha, mas conseguimos um acordo. A empresa ofereceu um acordo, eu aceitei um acordo, porque também eu nem queria, né? Somente foi para arquivar e por fim, acordo feito, problema resolvido. Então eles ficaram com eles, eu recebi o mínimo que tinha que receber lá. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse valor ainda e eu ofertei na vida de alguém. O dinheiro todo. Eu nem fiquei com aquele dinheiro. Não fiquei. Então, aqui no Provérbios 24, 28 diz: não testemunhe contra ninguém sem razão e não diga coisas falsas. Então hoje eu entendo que o Senhor não deixou aquele desenrolar, não deixou desenrolar, não deixou ser resolvido, porque eu acredito que nem eu estava na 100% da razão e nem eles estavam na 100% da razão, mas que Deus era justo. E eu orei e eu falei, Senhor, o Senhor é justo, então o Senhor faça sua justiça. Sua justiça com a empresa, sua justiça com as coisas que aconteceram. O Senhor viu o que eu passei lá, o Senhor viu o que a empresa fez também. Viu tudo que aconteceu. Então o Senhor faça sua justiça. Pronto, acordo feito, uma mixaria de dinheiro, peguei esse dinheiro, ofertei, acabou, assunto encerrado. Então, muito cuidado, tá? Vocês que colocam a empresa na justiça, vocês que tudo querem colocar ação na justiça, porque tudo que vocês querem é fazer justiça. Às vezes você não tá errado, mas às vezes que isso é conduzido não é uma maneira que o Senhor se agrada. Então, não testemunhe contra ninguém sem razão. Se você não tem razão, se não tem um motivo, você não deve testemunhar. Ponto. E aí vem uma vírgula e fala, não diga coisas falsas. Então, às vezes nós somos orientados e conduzidos a dizer coisas que não são verdadeiras para nós alcançarmos aquele objetivo. Cara, isso não tá certo. Ah, mas a empresa foi safada. Ah, mas a pessoa foi safada. Ah, ok. Deixa com o Senhor. Não vai dizer coisas falsas. Porque aí o que você estava na tua razão, você perde sua razão. Tá? Não sei para quem é isso. Que Deus me lembrou aqui e falou para eu falar. Mas, amém. Bora lá, 29. Não digas, vou fazer com ele o mesmo que ele fez. Ele vai pagar pelo que fez. E tá entre aspas, né? Vou fazer com ele o mesmo que ele me fez. Ele vai pagar pelo que fez. Querendo ou não, 28 liga com 29. Então, aqui Deus está falando, deixa que eu sou justo, deixa que eu sou juiz. Não faça, não devolva na mesma moeda aquilo que ele fez. 30. Dei uma volta pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinhos e mato por todo lado. Um muro de pedras tinha caído. Observei tudo e aprendi esta lição. Durma um pouco, feche os olhos, cruze os braços para descansar
E então a pobreza cairá sobre você como um ladrão, e a miséria atacará você como um homem armado que ataca o outro. O que está falando aqui? Do 30 ao 34. Está falando sobre o comportamento, o campo do preguiçoso, é como se fosse o terreno do preguiçoso, o comportamento do preguiçoso, tá? Deu uma volta pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Havia espinhos e mato por todo canto. Isso quer dizer o quê? Você que é preguiçoso, você não tem cuidado de cuidar daquilo que o Senhor te deu, que Deus te deu. E aqui tá falando de campo, de espinho, como se fosse um quintal. Bora lá colocar a representação de um quintal. Havia espinhos e mato por todo lado. Já que tá falando de o quê? Falta de cuidado, né? E o muro de pedras tinha caído. Descuidado, novamente. Dá uma volta pelo campo do preguiçoso. Quintal do preguiçoso, o campo do preguiçoso. Tinha mato por todo canto. Tinha espinho por todo canto. O muro tinha caído, tá falando de descuido. Você não tá cuidando daquilo que é teu. Do seu campo, do seu quintal, do seu terreno. Da sua vida. Eu tô traduzindo a linguagem da Bíblia para o idioma de hoje, que seria mais fácil, né? O campo. Ao invés da vinha, ao invés do campo, o seu terreno, o seu quintal. Observei tudo e aprendi esta lição. Durma um pouco, feche os olhos, cruze os braços para descansar. Aqui tá falando o quê? A pessoa tá vendo que a casa tá, que o quintal, que a vida tá um caos, né? Mato tá falando o quê? Coisas que mato não é planta, tá? Mato são coisas que crescem, que não são frutíferas, que não são boas, porque é mato, não é planta, tá? Durma um pouco, a pessoa tá dormindo. Fecha os olhos, tá fingindo que não tá vendo. Cruze os braços para descansar, porque não quer fazer nada, não quer se cansar. E aí o 34 fala, então a pobreza cairá sobre você, como um ladrão. E a miséria atacará você, como um homem armado ataca um outro. E aí tá dando analogia, você que não cuida do que é teu. Seja físico, tá? Ou seja espiritual. Bom dia, Thalita. Seja físico ou seja espiritual. Seja o teu quintal, que eu tô dando o exemplo do quintal, que é mais fácil, porque aqui tá falando de campo. Seja na tua vida normal. A pobreza cairá sobre você. E virá como um ladrão. E a miséria atacará você. Então, às vezes, você não sabe por que certas coisas acontecem. Você não sabe certos níveis do que a tua vida tá levando, você não sabe, não consegue entender por que coisas na sua vida não mudam. Às vezes é porque você não tá cuidando e zelando daquilo que Deus te deu. Simples assim. Simples assim. Tá sendo preguiçoso no sentido de não quero me esforçar. Tô fechando os olhos para isso, eu tô vendo que meu quintal tá cheio de mato, tô vendo que o meu muro tá caindo, tô vendo que tem cheio de espinho e eu tô simplesmente fechando os olhos e fingindo que eu não tô vendo aquilo. Quando Deus te deu algo para você cuidar. E aí que na palavra do Senhor tá falando, você tá sendo preguiçoso. Então a pobreza cairá pra você, porque você não cuida nem do que é seu, não cuida nem do teu quintal, não cuida nem da tua vida. Tô falando quintal e agora vem pra vida espiritual, que nós podemos fazer analogia aos dois. A vida, né? E ao espiritual. Você não tá cuidando. Tá cheio de mato, tá cheio de coisas no seu coração. Você não tá limpando, você não tá cortando, você não tá regando. A vinha que tem que ser regada, você não tá regando. O teu quintal que precisa ser cuidado, você não tá cuidando. A vida que você tem que cuidar, você não tá cuidando. E aí Deus fala, a pobreza vai vir sobre você, vai viver sempre no espírito de miséria, vai viver sempre no ciclo de miséria. Vai vir que nem um ladrão. Vai vir, vai pegar tudo que é seu. Por que vem como um ladrão? Porque o ladrão rouba o que é teu. Bom dia, amiga. Porque o ladrão rouba aquilo que é teu. E a miséria atacará você como um homem armado. Por quê? Vai atacar você e vai tirar tudo que você tem. Por quê? Porque você não cuida do teu quintal, você não cuida da tua vida, você não cuida da tua casa. E você não cuida, se você for trazer pro físico, né, pro espiritual, você não cuida das suas emoções, você não cuida do que Deus te deu, você não cuida da tua alma. Bom dia, amiga. Bom dia, mãe. Já falei bom dia pra minha mãe, né? Benção. Você não cuida da sua saúde emocional, você não cuida da sua vida espiritual, você não cuida do teu quintal, você não cuida da tua casa, você não cuida da tua família.
você não cuida de nada. Ó, tem uma pessoa aqui agora falando. A Ruth, a minha amiga. Gente, pensa numa pessoa que cuida do quintal da casa dela. Sozinha, tá? Mulher. Deixa tudo bonitinho, cheio de plantinha, cheio de frutinha. Tudo direitinho na casa dela. E aí esse versículo, amiga, eu tô lendo o 24, tá? Provérbios 24. Se você quiser ler depois, do 30 até o 34. Tá falando sobre o cuidado do teu campo, da tua vinha. E tá fazendo uma analogia com a vida e com a vida espiritual também, né? No caso, eu dei um exemplo aqui de quintal. Aqui tá falando sobre o campo do preguiçoso, sobre a vida do preguiçoso. No literal, que é no físico, e também no espiritual, no sentido quando nós não cuidamos das nossas vidas, da nossa alma, das nossas emoções, nós fechamos os olhos para aquilo que precisa ser tratado no nosso interior. E aqui está falando que a pobreza cairá sobre nós como um ladrão e que a miséria atacará a gente. Então, no caso, vai roubar tudo aquilo que Deus deu para nós cuidarmos, seja espiritualmente ou seja fisicamente. Então, bora lá escrever. Provérbios 24, tá? O versículo que mais me marcou. Cadê? 10. Vou ler aqui pra vocês. É nos momentos difíceis que você mostra a força que tem. Eu não sei vocês, mas esses últimos anos fora do Brasil, principalmente... Nossa, tem muita história, meu Deus do céu. Eu vou voltar com o meu canal lá, o Edi pelo Mundo. Eu vou começar a trazer novamente a história das pessoas que moram aqui fora. E eu vou separar um dia pra falar, eu e o Wellington, porque nós fizemos isso lá na Irlanda e ainda não contamos a nossa experiência aqui em Portugal. Mas temos tantas histórias de coisas aqui em Portugal, que assim, esse versículo é nos momentos difíceis que você mostra a força que tem. Tem uma história aqui de uma pessoa que eu conheço que estava passando por um momento muito difícil também. E eu me senti muito feliz nesse momento difícil que essa pessoa estava passando. Eu tive a oportunidade de estar com ela, de conversar com ela, de orar por ela e ver o que Deus tem feito e fez na vida dela, restaurou a saúde dessa pessoa. E esse versículo aqui, o meu olho até enche de lágrima. Bom dia, amiga. Outra pessoa aqui também que passou por um momento muito difícil. E nos momentos difíceis que você mostra a força que você tem. Cara, eu tenho histórias incríveis de pessoas que eu conheço, assim como a minha também. De momentos difíceis e persistiram no Senhor. Bom dia, amiga. Bom dia, Binha. Gente, só as amigas aqui chegando. De momentos difíceis que nós passamos, que essas pessoas passaram, e eu admiro muito elas, assim, pela persistência. Eu também tô, né? Pela persistência. E engraçado que hoje eu tava orando na hora que eu fui tomar meu café da manhã, e aí Deus me fez, que eu sempre oro antes de comer, tá? E aí Deus me fez orar e falar, Deus, muito obrigado, porque hoje eu tô aqui, eu ainda não tô onde eu queria estar. Mas ver o pouco que eu tenho, que eu não tenho nada, tá? Não tenho nenhum bem assim precioso. Eu não tenho casa, não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho nada. E eu falei, Deus, hoje eu tenho onde dormir. Eu tô num país que é considerado, num continente que é considerado um continente bom de viver. Mas nem é só isso. É ver a história da minha família, ver tudo que nós passamos. E hoje eu tenho a oportunidade de falar muito obrigada, Deus. Porque eu passei por muitos momentos difíceis, mas o Senhor esteve comigo, então obrigada por isso. Então esse versículo 10, assim, foi o que mais me marcou. Nos momentos difíceis que você mostra a força que você tem. Então assim, eu vou compartilhar esse versículo hoje com todo mundo. Foi o versículo 10, foi o que mais me marcou. E também o versículo do 30 ao 34, que fala de sabedoria, fala de você ser
preguiçoso, de você fechar os seus olhos para aquilo que Deus te deu, de você não cuidar daquilo que o Senhor te deu. Pode ser sua saúde física, pode ser sua saúde emocional, mas aqui tá falando literal de campo. Então, apesar de eu fazer analogia ao emocional e ao espiritual, aqui tá falando sobre bens. Então, de você não cuidar dos seus bens, não cuidar daquilo que Deus te deu. É um pecado perante o Senhor também. Então, o versículo do 10, do versículo do 30 ao 35 desse capítulo de Provérbios 24, foi também o que mais me marcou. E aí agora veio por que esse versículo me marcou. E eu já falei aqui por que esse versículo me marcou, né? Porque ao longo desses quase 7 anos, eu vou fazer 7 anos em outubro que eu tô aqui na Europa, eu vi o cuidado de Deus em muitas coisas, assim, passei por muitos momentos difíceis mesmo, e cresci muito, isso me fortaleceu muito, e ver também a história de pessoas que eu conheço, de situações de pessoas que eu convivi, que eu passei perto, todas as 4 pessoas que estão aqui, eu vi muitas histórias que essas pessoas passaram, e isso me deixa muito feliz, porque ver a persistência e a insistência dessas pessoas em momentos difíceis me fez enxergar que realmente nós não somos nada, sabe? Se Deus não estiver conosco e se nós não acreditarmos que o Senhor guarda, que o Senhor faz, que o Senhor nos protege. Bom dia, Marcela. Que é o Senhor que faz, é impossível. Impossível a gente não ser grato a Deus, sabe? Ai, gente, quem me conhece sabe que eu não gosto de chorar, não. Então, bora lá. Versículo que mais me marcou, 10. É nos momentos difíceis que você mostra a força que tem. Amém? Por que esse versículo me marcou? Porque passei por momentos muito difíceis e vi o cuidado do Senhor em todos eles. E não só a mim, mas em todas as pessoas, meus amigos, pessoas ao meu redor que eu conheço. E ver as pessoas persistindo. As pessoas com fé. Isso aumentou muito a minha fé. E eu consigo perceber o cuidado do Senhor. Eu conheço pessoas que, assim, tá num momento difícil, a pessoa continua feliz, continua alegre, continua sorrindo. Gente, eu admiro muito isso. Admiro muito. Não reclama, não briga com o Senhor. Tem pessoas que ficam mais retidas, tem pessoas que ficam processando. Eu sou muito de processar. Eu geralmente eu vou muito pra oração. Eu vou muito pro entregar ao Senhor. Mas dificilmente você vai me ver triste. Quando você me vê assim, mais retida, já se sabe, alguma coisa tá acontecendo. Porque eu sou, assim, não sou muito brincalhona, né? Mas eu sou de brincar. Mas quando você me vê mais assim, mais quietinha, você já sabe, alguma coisa tá acontecendo. É o meu processo. E eu sou muito de absorver, de entregar ao Senhor, de orar ao Senhor. Então eu ver milagres que o Senhor fez na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor, me aumenta muito a minha fé. Eu acho que é essa palavra. Ver os milagres do Senhor na minha vida e nas pessoas ao meu redor aumenta muito a minha fé. E me mostra o cuidado de Deus por nós.
mostra o cuidado de Deus. É isso. Por isso que esse versículo 10 mais me marcou. O que eu aprendi... Deixa eu ler aqui o que vocês falaram antes de eu escrever o que eu aprendi. Para que eu tô sensível. Vou ler aqui para quem vê no YouTube. Amiga, eu falo que eu sou muito grata por tudo, porque passei por muitas coisas, mas Deus sempre cuidou de mim. Você foi um canal de bênção na minha vida. Essa minha amiga em específico, né, passou uns B.O.s aí muito grandes. Mas amém, eu também sou muito grata a Deus por essa vida. A minha outra aqui. Eu te amo, tá me fazendo chorar. Deixa quieto. Deixa quieto. Você foi enviada por Deus para ser mais persistente que eu na minha jornada, porque você não me deixou desistir. Sempre esteve comigo para ver o quanto eu podia. Nossa, eu falo assim, eu tenho amigas que são muito parecidas comigo. Eu acho incrível porque a gente conversa sobre muitas coisas. Mas eu tenho amigas que são totalmente diferentes. E essa é uma pessoa, essa é uma delas, totalmente diferente de mim. Uma pessoa calma, uma pessoa muito divertida, uma pessoa... E aí, às vezes, né, o Senhor fala, ó, vou te ensinar a ter paciência. E aí eu falo que Deus colocou as melancólicas na minha vida para me ensinar a ter paciência. Porque minha mãe é melancólica, as meninas que eu discipulava eram melancólicas. Duas das minhas melhores amigas são melancólicas e eu ficava, meu Deus do céu, realmente é para tratar minha paciência e minha persistência, né? Porque a vontade era de dar na cara. Mas eu falava com muito amor, mas dava na cara também. Mas com muito amor. Bora lá, o que eu aprendi? Eu aprendi que nós devemos ser persistentes na hora, persistentes na hora da dificuldade. E que nós devemos confiar em Deus. Gente, eu já vi milagres. Gente, eu vi, tá? Não foi minha mãe que me falou, não foi meu pai que me falou, porque eu conheço muitas histórias de milagres dos meus pais. Mas eu vi, ano passado, eu vi 2 milagres no meu olho. E 2 milagres de cura, tá? As 2 pessoas que eu conheci, assim, uma foi... Eu conheço a pessoa há 4 anos e aquela pessoa era uma pessoa idosa, andava normal. Caiu, teve um problema com o joelho e não tava andando direito, tava andando de muleta. Aquela pessoa ficou 1 ano assim. Eu vi porque ela veio na minha casa. Eu orei por ela também. E um belo dia, aquela pessoa foi num culto específico e Deus curou ela. E eu vi aquela pessoa correndo, pulando, tá? Uma outra pessoa tava com um diagnóstico de câncer. Nem sei se podia falar. Ai, Senhor. Perdoa. Tá, mas eu vi a cura. Eu vi a pessoa ser curada. Eu vi a pessoa ser curada. E fora outras coisas. Esse ano eu vi mais curas. Então, assim, eu vi uma pessoa que estava cega de um olho, 50% enxergar. Então, eu vi com os meus olhos. Eu vi com os meus olhos. Então, gente, Deus cuida. É impossível eu não ser grata ao Senhor vendo o contexto de onde eu estou e as pessoas que me cercam, que estão ao meu redor e tudo que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Gente, é impossível. Eu não sei você, mas isso me constrange muito. Muito, muito, muito. Porque você vê alguém sendo curado de um possível câncer, você vê alguém que estava andando de muleta. Eu vi a pessoa andando. E a pessoa chegar correndo aqui na minha casa. Eu pular de alegria. Eu falei, gente, Deus fez. É impossível você não amar. Não é impossível você não acreditar num Deus assim. Então, assim, você só mostra quem você é nos dias de dificuldade. Então, nós temos que confiar em Deus a todo momento.
todo momento. Porque são nos momentos difíceis que Deus vai falar. Que Deus vai provar quem você é. Então, se você está passando por um momento difícil, confia no Senhor, tá? E agora eu escrevo aqui o que eu preciso mudar. Eu preciso confiar mais no Senhor. Não sei vocês, mas eu, Edilene, eu preciso confiar mais no Senhor. Então é isso que eu preciso mudar. Porque vendo milagres do Senhor é impossível. Eu tô escrevendo aqui, eu vou ler já o que vocês falaram para eu não me perder aqui. Ai, gente, eu amo Deus, vocês não têm noção. Deixa eu ler aqui o comentário. Obrigada, te amo, amiga, sou grata a Deus pela sua vida, amém, obrigada. Teve uma paciência que durou 9 anos e não desistiu. Pois é, gente, esse B.O. foram de 9 anos. 9 anos. 9 anos. Imagina eu que sou mãe, filha, você é a minha inspiração, te amo muito. Pode falar, amiga, eu deixo. E agora minha vida acabou de entrar, vulgo meu marido. Eu não sei até hoje como você foi tão paciente, mas era Deus através da sua vida para cuidar de mim. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Eu tenho orado muito ao Senhor, pro Senhor me fazer esse canal de bênção na vida dos outros, sabe? Às vezes as pessoas não acreditam nelas mesmas. E é fácil, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Contexto que... No contexto que às vezes que nós nascemos, é fácil nós não acreditarmos em nós. Muito fácil, muito fácil. E às vezes Deus traz pessoas que acreditam em nós muito mais do que nós para nos ajudar. E nós vemos o Senhor através disso, né? Nos ajudar a ter mais fé também, que às vezes nós olhamos assim, ai, cara, é impossível. E Deus vai lá e te dá um contexto de você vários milagres ao teu redor e Deus falar, não é impossível. Se eu quiser, eu faço. Basta você querer, você crer. Se você crer, se você quiser, eu também faço na tua vida. Então, por isso que eu tô falando. Eu preciso confiar mais no Senhor, colocar minha fé em prática. De verdade. E às vezes nós temos a tendência de passar pelas situações e nós nem vermos que aquilo foi um cuidado de Deus. E aí nós vivemos aquilo, passamos por aquilo e a nossa tendência é ser egoístas no sentido de, foi algo normal. E às vezes não é algo normal, tá? Não é algo normal. É um milagre que você nem reconheceu que aquilo foi um milagre de Deus na sua vida. Então que nós possamos ser mais gratos ao Senhor e reconhecer. Como eu posso aplicar? Eu vou aplicar isso hoje. Eu vou fazer uma lista. Vou colocar 7 que é profético. 7 pessoas. E aí vocês fazem isso também, tá? Eu vou fazer e vocês vão fazer. 7 pessoas que eu vou mandar esse versículo. Que é Provérbios 24, 10. Coloquem no... Vou falar pra vocês. Procura a versão NVI ou a versão VFL, que é a versão fácil de ler. Que é mais fácil das pessoas entenderem, tá? A minha versão antiga... Ela tá escrita assim: se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, dependendo da pessoa que você mandar, talvez não dê muita conexão. Então, procure a versão versão fácil de ler, VFL. Que tá escrito, nos momentos difíceis que você mostra a sua força, a força que tem. Ou a versão NVI. Nova linguagem da tradução de hoje, que também mostra assim. Então, vocês escolham 7 pessoas. 7 pessoas que eu mandarei esse versículo. Ok? Estamos combinados? Vocês vão pegar esse versículo, Provérbios 24, 10, e vocês vão mandar para 7 pessoas. 7 pessoas que vierem à mente de vocês. Às vezes Deus vai usar vocês para ser
um profeta na vida de alguém, tá? Às vezes alguém vai estar passando por uma situação difícil, que eu já veio até alguém aqui na minha cabeça. E aí você vai mandar aquele versículo, talvez aquele versículo seja resposta. E vai ser. Eu creio, já profetizo na vida de vocês. Esse versículo vai ser resposta para alguém, tá? Dessas 7 pessoas, pelo menos uma delas vai ser uma resposta na vida daquelas pessoas. Então vamos todos mandar esse versículo, pelo menos para 7 pessoas. Ai, tô animada! E algo pelo qual eu sou grata. Eu sou grata pela vida de vocês. Todos vocês que estão aqui nessa live são pessoas muito importantes na minha vida. Sou grata pela vida de vocês, porque vocês são testemunhos vivos e isso aumenta a minha fé. Vocês são testemunho. Quem tá na live sabe. Porque depois vai pro YouTube, né? Então quem tá aqui sabe. Eu sou grata pela vida das pessoas que estão na live, pois são testemunhos vivos pra mim. É isso. Se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar, coloquem aqui para nós podermos finalizar, né? E orar. Mas Provérbios 24 hoje. O que me marcou muito foi isso, nos momentos difíceis. Falei pra vocês por que esse versículo me marcou, o que eu aprendi sobre ele, que nós devemos ser persistentes na hora da dificuldade, que devemos confiar em Deus. O que eu, Dilene, preciso mudar? Eu preciso confiar cada vez mais no Senhor, colocar minha fé em prática. Como posso aplicar isso? Nós vamos escolher 7 pessoas para mandar esse versículo, que é Provérbios 24, 10. E algo pelo que eu sou grata. Eu sou grata pela vida das pessoas que estão aqui nessa live, pois elas são testemunhos vivos em minha vida. Então todas elas me fez experimentar um pouquinho do Senhor em alguma parte da minha vida. E creio que o Senhor é capaz de fazer. Então, deixem aqui se vocês têm mais alguma coisa para falar. Vou beber uma água para nós orarmos e finalizarmos. Eu sou grata a Deus por tudo, pois em mim há tantas coisas que eu passei e hoje só tenho a agradecer por tudo que vivo. Verdade, tem uma família linda, uma bebê linda. Gente, pensa numa menina bonita, filha dessa pessoa que tá falando. A bicha entrou na fila da beleza e ficou. Muito linda. Essa filhotinha dela. Amém? Então vamos finalizar. Se vocês têm mais alguma coisa para compartilhar, para falar, falem aqui para nós orarmos. Amém? Então tá, dever de casa para todo mundo. Me veio uma pessoa na mente, tem que achar mais 6. Como a Tamira está aqui, ela não vou mandar esse versículo, tá, amiga? Não vou mandar pra você, porque você já tá aqui, você já ouviu, então você já pegou e você vai mandar pra outra pessoa. Então a Ruth também tá aqui, não vou mandar esse versículo pra você, porque você já tá aqui, então você já recebeu. Vou mandar pra outra pessoa. Minha mãe também tá aqui, não vou mandar pra ela, porque ela já recebeu, então vou mandar pra outra pessoa. E aí vão vir mais 6 pessoas na minha mente. Já que vocês já saíram, que vocês estão na live, já abre o leque aí pra eu ter mais pessoas pra mandar. Amém. Amém, amiga. Obrigada. Vamos estar em oração. Quem sabe esse ano eu for novamente. Se não, ano que vem, em maio, aniversário da minha avózinha. Se eu não for esse ano, quero ir ano que vem, em maio. Aniversário da minha avó. Se eu não conseguir em dezembro desse ano, passar o Natal com vocês aí no Brasil, estejam em oração por mim, para eu ir em maio, aniversário da minha avó, 87 anos. E aí eu vou poder rever vocês.
tá? Sou muito grata a Deus pela vida de vocês e oro sempre que o Senhor me lembra pela vida de vocês. O meu querer é em dezembro desse ano, mas financeiramente não dá. Mas como nós cremos num Deus de impossível, de milagre, vai que o Senhor, né, nos abençoa novamente com a passagem. Não sei. Vamos orar. Amém? Obrigada, gente. Eu amo a vida de vocês. Sou muito grata. Que Deus derrame cura sobre a vida de vocês, saúde sobre a vida de vocês, milagres sobre a vida de vocês. Que vocês possam conhecer Deus cada dia mais, cada vez mais. Que vocês possam ser transformados pelo Senhor todos os dias da vida de vocês. Declaro bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Vamos orar para finalizar. Obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso, de verdade. Por cada lágrima aqui derramada, por cada momento de gratidão, pela vida de cada pessoa que aqui esteve, cada pessoa que vai ver depois na live, pela saúde de cada amiga minha que esteve aqui nesse momento. Todas elas são muito preciosas pelo Senhor. Todas elas são muito, muito preciosas para o Senhor. E eu sei que o Senhor as ama imensamente. Então que elas possam sentir o amor e o cuidado do Senhor todos os dias em tudo que elas fizerem. Que elas possam ver o cuidado do Senhor, o amor do Senhor. E não só elas, mas todas as pessoas que vão ver essa live depois, que vão ficar gravada, que elas possam sentir o amor e o cuidado do Senhor. A palavra do Senhor disse aqui no Provérbios 10, que nos momentos difíceis que vocês mostrem a força que vocês têm. Então, não aumenta a nossa força, aumenta a nossa fé, para nós persistirmos, continuarmos nos dias difíceis, crendo que o Senhor é capaz de fazer, crendo que o Senhor é capaz de fazer. Pai, nós te amamos e te damos graça pela sua misericórdia, pelo seu amor, por tudo. Muito, 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 muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada, Pai. Nem se nós vivêssemos 1000 anos, nós seríamos capazes de retribuir tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada. Que essa palavra possa gerar transformações. E mais do que isso, que o Senhor venha trazer confronto e conforto aos nossos corações. Traga à nossa memória aquelas 7 pessoas na nossa mente que precisam receber essa palavra. Que essa palavra seja resposta de oração na vida dessas pessoas. Que nós possamos ser usados como um canal na vida dessas pessoas. Um canal de bênção na vida dessas 7 pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tô animada. Tô muito animada. Olha, vamos combinar uma coisa? Vocês que estão aqui... E já saíram 2 pessoas, mas tudo bem. Se tiver testemunho de alguma pessoa, tá? Se você mandar esse versículo para alguma pessoa e tiver algum testemunho, me manda. Se você quiser mandar no privado, que as pessoas que estão aqui têm meu WhatsApp, me manda no WhatsApp. Se você se sentir confortável de compartilhar lá no YouTube, compartilha no YouTube. Mas eu tô animada, porque eu quero ver resposta de Deus sobre a vida dessas pessoas. Amém? Vou finalizar, porque deu minha contagem agora. E obrigada pela vida de vocês, tá? Amo a vida de vocês, que o Pai esteja com vocês, direcionando tudo que vocês fizerem, seja direcionado pelo Espírito Santo e que vocês se sintam muito amados por mim e por Deus, tá? Sintam-se amados porque o Pai ama vocês, se importa com vocês, tá bom? Ai, tô muito feliz, tô muito animada. Beijo, fiquem com Deus. Amo vocês.